Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Não estou entendendo nada. Por que temos de aceitar em nossa casa? Elizabeth enrugou o nariz enquanto estava de pé junto à janela, vestindo um terno branco de tecidos caros que havia sido feito sob medida. Elizabeth era uma mulher muito bonita que parecia mais jovem do que sua idade. Ela gostava de se cuidar e de se vestir bem para enfatizar sua beleza e seu status. Afinal de contas, ela era casada com Henry, um poderoso e rico empresário. Você acha que eu gosto de tudo isso? Matthew escolheu uma maltrapilha que deve ter planos para o dinheiro dele, cortou a cabeça dela para que ela pudesse ficar com metade dos bens dele no divórcio. Henry suspirou pesadamente e tomou um gole de vinho de sua taça. Ele também usava uma camisa branca e calça, mas parecia muito sólido. O homem já estava grisalho por causa de sua idade, mas isso não o tornava pior. Seu corpo robusto poderia dar uma vantagem a alguns dos mais jovens. Matthew tinha a pessoa perfeita como esposa. Rica, bonita, influente e inteligente. Ela não teria vergonha de sair em público, e ele escolheu uma garçonete. Meu Deus, não consigo imaginar ter uma garçonete em nossa família, e imediatamente me sinto mal. Diga a Maria para me dar um sedativo. Maria era uma empregada doméstica na casa dos Smith e estava arrumando a mesa, mas teve de parar para trazer um sedativo para Elizabeth. A mulher bebeu o sedativo e se sentou no sofá de couro. Sua cabeça estava girando com o que estava acontecendo na família. Para ela, parecia um sonho terrível. Mas ela não conseguia acordar e dissipar o sonho. Matthew poderia ter alcançado muitas coisas. É um contrato lucrativo, dinheiro e contatos úteis. Mas Elizabeth, ele não quer nos ouvir. Quantas vezes já explicamos a ele que esse casamento seria bom para nossa família? Ele só pensa em si mesmo. Henry, que sonhava em se unir com seu parceiro de negócios para combinar seus negócios e ficar ainda mais rico, está arruinado. Nosso filho não nos valoriza. Disse Elizabeth com pesar. Onde foi que perdemos isso? Talvez ele caia em si, embora Matthew seja teimoso. Ele é de Capricórnio, não é? É muito difícil fazer com que eles mudem de ideia. O horóscopo não tinha nada a ver com isso. Henry não acreditava que os astros pudessem influenciar o caráter de uma pessoa. Era a nossa educação. Desde criança, ele foi instruído a ir direto ao seu objetivo. Então, ele foi até a garçonete. Elizabeth chorou alto e quase explodiu em lágrimas. Meu Deus, o que eles dirão sobre nós? E se formos expulsos do White Lotus? Eu não poderia viver sem esse clube, onde todas as pessoas elegantes se reuniam. Depois do infeliz casamento de Matthew, eu perderia meu ingresso para a temporada ou seria discutida e até mesmo julgada. Querida. Henry se sentou ao lado de sua esposa e não seja tão dramática. Talvez nosso filho caia em si. Ele dará uma olhada mais de perto nessa garota e perceberá que ela não é do nível dele. Mas ela provavelmente não tem nem mesmo o ensino médio. Caso contrário, não estaria trabalhando como garçonete. Ele me disse mais de uma vez que ela era de uma família pobre, por isso conseguiu um emprego como garçonete em um café barato, ajudando o pai. Oh, Matthew está trazendo pessoas pobres para nossa família. Ele realmente quer nos envergonhar. Henry esfregou a transferência com cansaço. O nome da noiva era Lily, por quem Matthew havia se apaixonado perdidamente. Eles tinham acabado de se conhecer na cafeteria onde ela trabalhava. Naquela noite, Matthew perdeu a carteira com seu dinheiro e cartões bancários. Ele só tinha $5 no bolso e precisava comer alguma coisa imediatamente. Ele tinha acabado de parar naquela cafeteria barata. A beleza, a gentileza e o sorriso encantador dela impressionaram Matthew.
Ela realmente era uma garota bonita, com expressivos olhos azuis, cabelos loiros ondulados e covinhas peculiares nas bochechas. Quando Lily estava servindo Matthew, ela ouviu falando ao telefone e descobriu que o rapaz havia perdido o dinheiro em algum lugar. Ela sentiu pena dele. Ela já havia passado por uma situação semelhante. Ela foi até a lanchonete e pediu uma salada e uma compota, mas alguém havia roubado sua bolsa no ônibus, então ela não pôde pagar a conta ou nunca havia se sentido tão constrangida. Normalmente, eles sempre pagavam a todos de forma justa. E mesmo quando o caixa dava um troco a mais, ela não deixava de voltar à loja e informar o ocorrido. O gerente então gritou com ela, humilhou-a e a fez trabalhar para a garota. Ela teve que esfregar o chão depois de seu turno, quase com lágrimas nos olhos. Então Lily decidiu ajudar um rapaz que era incrivelmente bonito. Cabelos escuros, olhos azuis, maçãs do rosto afiadas. Ele parecia ter saído da capa de uma revista. "Quanto devo a você?" perguntou Matthew. "De modo algum", a garota sorriu. "Como assim? Está acontecendo algum evento beneficente aqui?" Ele sorriu. "Não", ela riu baixinho. "Sem querer, presenciei a conversa de vocês e quero ajudá-los, então o almoço é por minha conta." "Não, não posso fazer isso, não se preocupe comigo. Posso fazer qualquer coisa na vida, portanto, não se preocupe com isso." Matthew ficou surpreso com a gentileza da garçonete. Ele decidiu que iria recompensá-la. Ele entrou em sua Ferrari e dirigiu para casa para pegar o dinheiro. Em seguida, voltou para a cafeteria, onde Lily estava terminando seu turno. "Afinal, não vou deixar uma garota pagar por si mesma." Ele sorriu e disse: "Aqui está. Mas isso é 10 vezes mais." Os olhos de Lily se arregalaram. "Isso é para sua gorjeta. Você tem sido bom para mim. Eu aprecio isso nas pessoas", disse Matthew. "Obrigado a você. Nunca recebi uma gorjeta tão grande." Ela pensou que nunca mais o veria, mas estava enganada. O que a garota não sabia era que Matthew havia passado a maior parte da noite sem dormir pensando nela. Ele tinha muitas garotas que conhecia que eram modelos. Matthew também tinha uma noiva em potencial pela qual não sentia nada, mas seu pai pressionava o filho a se casar com Kate. Entretanto, todas elas não tinham o principal, alma, simplicidade e, o mais importante, bondade. Para Matthew, elas eram bonecas lindas e sem alma, caprichosas, exigentes e terrivelmente estúpidas. Ele ansiava por outra, por uma garota que pudesse entender sua alma, não apenas o dinheiro em sua conta bancária. Praticamente não havia nenhuma dessas ao seu redor. Quando ele viu Lily, soube imediatamente que ela era a pessoa com quem ele queria manter contato. Assim, ele chegou à cafeteria especificamente no momento em que a garota estava terminando seu turno. "Olá, agora você é nosso visitante regular." Lily sorriu modestamente e ficou envergonhada. "Isso é possível. Na verdade, vim convidá-la para um encontro." "Em um encontro?" Lily ficou surpresa. "Não estou pronto e não posso." "Por quê? Você tem um namorado?" Lily baixou o olhar. Ela gostava muito de Matthew. Mas estava em um relacionamento com outra pessoa, embora fosse difícil chamá-lo de relacionamento. "Desculpe, eu não sabia, mas pelo menos me deixe levá-la para casa." "Não há nada de errado nisso." "Acho que sim." Ela disse que sim. Ela morava com o pai em uma antiga casa de aldeia. A vila ficava a alguns quilômetros do café. E a menina tinha de pegar o último ônibus todas as noites para chegar lá. Lily não tinha mãe. Ela morreu quando a menina tinha 3 anos. Uma doença grave a levou. Lily se lembrava vagamente de seu pai se preocupando com isso. Ele chorava muito, até bebia muito, mas cuidava da filha. Os Martins se mudaram da cidade para o vilarejo. Depois que os negócios de Andrew na cidade foram mal, Lily não sabia exatamente o que havia acontecido lá. E seu pai não queria falar sobre isso. A garota só sabia que, para ele, esse era um assunto delicado, por isso nunca o questionava.
A única coisa que ela sabia era que era caro e problemático morar lá. Foi por isso que eles se mudaram da cidade, comprando a casa em que ela e Andrew ainda moravam com seu último dinheiro. Foi difícil se acostumar com o novo estilo de vida. Na cidade, eles tinham todos os confortos e não precisavam se esforçar muito. Mas no campo eles tinham que trabalhar duro para sobreviver, especialmente no inverno, mas Andrew não reclamava. Como ele poderia? Ele tinha uma filha pequena em seus braços e não tinha tempo para fraqueza e autopiedade. O homem ganhou respeito especial no vilarejo quase que imediatamente. As pessoas tratavam os Martins bem e com gentileza, mas ainda assim não perdiam a oportunidade de falar sobre eles. Andrew nunca dizia quem ele era na cidade. Mas os habitantes locais imediatamente notaram seu olhar atento e cauteloso. Eles perceberam que o homem tinha um passado rico, com sua parcela de criminalidade. Isso, é claro, no início foi uma fonte de tensão, mas depois perceberam que Andrew era um homem normal que não representava perigo, e assim a vida tranquila e pacífica de Lily e seu pai continuou. Quando ela tinha 20 e poucos anos, começou a namorar Patrick, com quem estava em um relacionamento há mais de 2 anos. Os moradores fofocavam sobre o motivo de Patrick não tê-la pedido em casamento. A própria Lily não sabia o motivo, mas ultimamente não queria se casar com Patrick, porque ele havia se tornado frio e exigente demais com ela. Há muito tempo, Andrew havia dito a ela para deixar aquele imbecil, mas sua filha, por hábito e lealdade, o manteve, embora não estivesse feliz com ele. Mas tudo foi resolvido naquela noite. Quando Matthew levou Lily para casa, eles tiveram uma conversa agradável no caminho, e Matthew estava mais uma vez convencido de que queria aquela garota em particular. Mas ele não sabia como conquistá-la, porque ela estava ocupada. Os vizinhos viram pela janela que Lily tinha voltado para casa em um carro rico, e esses rumores chegaram até Patrick. Ele ficou bêbado e, pela manhã, foi confrontar a namorada. Que tipo de homem lhe deu carona? Ele perguntou rudemente, mal conseguindo se levantar. Apenas um visitante da cafeteria. Eles simplesmente não aceitam visitas. Há muito tempo suspeito que você está do lado de lá, fingindo ser um santo enquanto, e ele deu um tapa no rosto dela com raiva. Tanto que Lily caiu no chão. Você saberá como me trair. Eu nunca traí você. Ela disse calmamente com lágrimas nos olhos, e era a verdade. Foi só por causa da baixa autoestima de Patrick que ele sempre suspeitou que a garota estava traindo. Tudo aconteceu na frente de Matthew, que chegou para dar uma carona a Lily até o trabalho. Ele imediatamente saltou de sua Ferrari e brigou com Patrick. Você não passa de um homem, levantando a mão para uma mulher. Matthew profetizou e deu outro soco no rosto de Patrick. Você ainda está pagando o preço. É uma pena, disse Patrick, já atolado, derrotado na luta. Vamos nos cruzar novamente. A terra é redonda. Vá embora e nunca mais chegue perto daquela casa. Matthew gritou atrás dele e ajudou Lily a se levantar. Se eu não tivesse sido preso, eu o teria matado por isso, disse ele com pena, olhando para a garota. Você não vai mais sair com ele. Isso soou como uma declaração. Eu não poderia ter feito isso depois disso. Ela estava pronta para chorar. Não chore, vamos sair hoje à noite, depois do trabalho, e você poderá relaxar. Lily balançou a cabeça afirmativamente em resposta. E foi assim que o relacionamento deles começou. Elizabeth e Henry ficaram felizes em saber que seu filho havia se apaixonado. É claro que o pai ficou um pouco triste ao perceber que não era Kate quem havia conquistado seu coração. Mas ele contava que essa moça fosse da alta sociedade. Mas quando os Smiths descobriram que Matthew havia começado a namorar uma garçonete, fizeram um grande escândalo, mas Matthew não se deixou magoar, nem a Lily. Ele simplesmente confrontou seus pais com o fato de que amava essa garota e pretendia se casar com ela no futuro. Não havia como evitar o conhecimento, e Matthew esperava que seus pais não agissem com arrogância em relação a Lily, mas como ele estava errado. Elizabeth e Henry haviam demonstrado com todos os seus olhares que a garota não tinha lugar em sua família. Eles também não tinham vergonha de mencionar o nome de Kate, chamando-a de noiva verdadeira de Matthew.
Essa apresentação aos pais dele deixou Lily muito chateada. No final do jantar, ela foi para a varanda da casa de campo e chorou. Eu não pertenço à sua família, disse a garota e olhou para seu amante, que saiu para consolá-la. Meus pais são pessoas complicadas, mas eles se acostumarão com você e aceitarão minha escolha. Dê tempo a eles. Eles foram rudes e inadequados com você, mas vou lidar com isso, prometo. Eu a amo e não deixarei que ninguém a machuque. Ele a beijou. E Matthew manteve sua palavra. Ele teve que lidar com seu pai e sua mãe por um longo tempo para que eles não ousassem mais expressar seu desrespeito por Lily. Ela é minha noiva, supere isso. E seja gentil o suficiente para respeitá-la. A escolha é minha. Oh, meu Deus, Matthew, acorde. Tudo o que ela quer é o seu dinheiro. Sim, já vi centenas de garotas assim. Primeiro elas fingem ser anjos e depois sugam até a última gota. Henry ficou furioso. Lily não é assim. E eu posso ver isso. Depois de todos esses anos, aprendi a distinguir garotas mercenárias de garotas normais. Matthew, você precisa entender que isso prejudicaria a reputação de nossa família. Disse suavemente sua mãe. Que bobagem é essa? Você tem alguma bobagem na cabeça. Sua primeira prioridade deve ser a felicidade de seu filho, não sua reputação. Henry e Elizabeth se entreolharam. Foi difícil para eles, mas aceitaram Lily. No entanto, Smith ainda não havia conhecido o pai pobre de Lily, o que os deixou ressentidos. O jantar foi preparado especialmente para a recepção dele. Embora Elizabeth se opusesse veementemente a uma mesa luxuosamente posta, ela achava que uma garrafa de vodka barata e sanduíches de salsicha seriam suficientes para um mendigo. Naturalmente, Matthew insistiu em um bom jantar, pois respeitava Andrew e eles já haviam se conhecido. E Andrew aprovou a escolha de sua filha. E assim, por ocasião de um possível casamento, o homem decidiu visitar sua filha e, ao mesmo tempo, conhecer seus futuros parentes. Henry, há algo que você possa fazer para manter o pai dela fora daqui? A garota é suficiente para mim, disse Elizabeth. Eu tenho uma ideia. Matthew insistiu em um bom jantar, mas ele não pode impedir que você e eu coloquemos aquele caipira inútil no lugar dele de outra forma. Ele foi a um lugar onde todos os dias via uma mendiga que pedia dinheiro aos transeuntes. O homem nunca lhe dava dinheiro, apenas olhava para ela com uma espécie de desprezo. Henry odiava pessoas pobres, como se fosse alérgico a elas, e a família deles não passava necessidade há gerações. Henry e Elizabeth não conseguiam entender como as pessoas se rebaixavam a uma vida de inutilidade quando tinham de implorar dinheiro aos outros. Em suas mentes, era simples, e se você não tinha dinheiro suficiente, você o ganhava, e se surgisse uma situação em que você não pudesse ganhá-lo, então a pessoa, aos olhos deles, se tornava um perdedor. Homem gentil, por favor, dê um pouco de comida. O vagabundo se curvou diante dele e lhe lançou um olhar de piedade para derreter o coração do homem, mas ela sabia muito bem que Henry não dá comida a mendigos. Eu lhe darei dinheiro e muito dinheiro, você não precisa fazer nada de especial. Apenas limpe meu quintal, pegue as folhas, leve o lixo para fora e algumas outras pequenas coisas. Temos um convidado importante chegando hoje, e nossa empregada não pode ir embora. Você não se importaria com isso? Claro. A garota ficou até surpresa com o fato de Henry ter concordado em ajudar. Sim, era incompreensível, mas como ela poderia recusar um dinheiro tão fácil? Carla acenou com a cabeça para Henry, sem ousar falar com ele. Ela tinha medo de irritá-lo acidentalmente, pois assim ele certamente a privaria de seus ganhos. Quantos anos você tem? Ele foi o primeiro a falar. Ele estava realmente curioso para saber a idade da mendiga, pois ela parecia uma garota jovem. 26, timidamente, ela respondeu. Que diabos você estava fazendo na rua? Tão jovem, você poderia ter ido trabalhar, em vez de ficar pedindo dinheiro às pessoas de forma ociosa e humilhante. Nem tudo é tão simples quanto parece. Carla respondeu calmamente. Mas é que alguém não está acostumado a trabalhar. Disse Henry. A garota suspirou pesadamente.
Ela claramente sentiu o julgamento de Smith, mas Carla não queria contar a história de sua vida. Por que deveria? Não se podia mudar a opinião das pessoas, então ela nem tentou. E sua vida não tinha sido tão açucarada quanto a de Henry e sua família. A garota não tinha uma casa de campo luxuosa, nem mesmo seu próprio quarto. Ela morava em um dormitório com papel de parede rasgado que não tinha mais cor, com um chuveiro comum com mofo com o qual os inquilinos não se importavam. O principal era que a água quente saía da velha cozinha, mas a pequena Clara não estava tão desanimada quanto sua mãe que bebia. Todos os dias ela fazia um banquete com seus amigos. A música alta tocava por um longo tempo. O apartamento inteiro ficava impregnado com o cheiro de álcool e cigarros, e seus amigos frequentemente brigavam. Nessas ocasiões, Carla corria para o corredor, abraçava seu brinquedo, sentava-se no chão e adormecia assim. Para os vizinhos, essa já era uma visão familiar. Às vezes, eles levavam a menina para dormir em sua casa, e esses eram os momentos mais felizes na difícil e invejável vida de Clara. Logo sua mãe foi levada ao ponto de morrer em uma manhã. Ela estava voltando da loja com outra garrafa de vodka e, de repente, agarrou seu coração, sim, e assim caiu morta. Carla esperou por sua mãe até tarde da noite. Quando bateram à sua porta, ela abriu e viu a polícia e um representante do bem-estar infantil à sua frente. E minha mãe não está em casa. Carla não tinha medo da polícia, porque eles sempre vinham até ela quando eram chamados pelos vizinhos. Não estamos aqui para ver sua mãe, estamos aqui para ver você. Garotinha, sua mãe está morta. E como você não tem outros parentes, você vai morar em outro lugar, onde Carla estava toda assustada, ela não queria ir a lugar nenhum. Em um orfanato? Não, eu não quero. Você está mentindo sobre a morte da minha mãe. Ela não poderia ter morrido. Carla chorou. A menina não foi tratada com cerimônia, foi levada para um orfanato, onde alguns anos horríveis de vida aguardavam. Carla não cabia ali. Ela tinha medo de dizer uma palavra. Não conseguia se defender, então os meninos e meninas a intimidavam, roubavam sua comida e, às vezes, batiam nela. Os professores faziam vista grossa para tudo, porque era algo comum dentro das paredes do orfanato. À noite, Carla deitava com a cabeça debaixo de um cobertor e sonhava que seria adotada. Mas ela já era grande demais. Normalmente, eles acolhiam os pequenos, e os grandes só tinham que olhar pela janela com inveja. Carla imaginou muitas vezes que um dia também sairia do orfanato, segurando a mão de sua nova mãe. Mas a cada dia, mês e ano que passava, a esperança se esvaía e depois se transformava em pó. E quanto mais Carla e os meninos ao seu redor ficavam mais velhos, mais violentas se tornavam as travessuras dos adolescentes. Muitas vezes, Carla tinha de implorar aos meninos que lhe devolvessem as roupas, cobrindo-se com um cobertor gorduroso. Nada mudou na existência miserável de Carla, então ela decidiu fugir do orfanato. Para ela, a vida na rua parecia muito mais atraente do que a vida dentro daquelas paredes. E enquanto caminhava, ela facilmente colocou seu plano em ação. Carla temia que fosse procurada ativamente, mas ninguém a queria. Foi assim que ela se tornou uma vagabunda sem vida normal, sem documentos e com o único objetivo de sobreviver. Se ela conseguisse abrir os olhos no dia seguinte, já estava feliz, porque tinha conseguido sobreviver ao dia anterior. E isso era uma verdadeira conquista. Henry e Begar Woman passaram despercebidos por Elizabeth, Matthew e Lily, e logo Andrew chegou. A sauna havia sido inundada especialmente para sua chegada. Por que Matthew e elas estavam felizes? Eles temiam que a recepção fosse fria, mas não foi à toa. Porque os pais de Matthew eram muito educados e bem-humorados. Não reconheço meus pais. Matthew sussurrou para Lily. Talvez eles tenham conseguido? Tudo é possível. Ele beijou a mão da noiva e eles relaxaram, pensando que tudo correria humanamente. Finalmente. Eu queria conhecê-lo há tanto tempo, disse Andrew, com bom humor, e apertou a mão de Henry. Lily, ela me contou muitas coisas sobre você. E apenas as coisas boas. Fico feliz em ouvir isso. Elizabeth sorriu falsamente.
E não estou de mãos vazias. Andrew sorriu amplamente. Ele colocou a sacola sobre a mesa lindamente decorada e começou a colocar os picles, o mel e o queijo cottage do fazendeiro. Elizabeth e Henry se entreolharam e franziram os lábios, mas não disseram nada em voz alta. Agradecimentos. Elizabeth me agradeceu. Maria, guarde isso na cozinha, por favor. E você, Andrew Martins, é bem-vindo à mesa. Todos se sentaram. Henry começou a perguntar ao casamenteiro sobre sua vida, sobre o que ele fazia. Andrew era um homem simples e respondia tudo de forma direta e sem rodeios. Ele não se envergonhava de sua pobreza, considerando que o dinheiro não era a coisa mais importante na vida. Para ele, Lily vinha em primeiro lugar. Não existe vida sem dinheiro, observou Henry. Se você pendurar um pedaço de carne em um garfo, terá muitas oportunidades. Concordo plenamente, mas o dinheiro não pode dar amor ou curar uma doença mortal. Ele não nos confortará em momentos de necessidade nem nos dará calor no espírito. Você pode comprar qualquer coisa. Henry insistiu em seu argumento. Não me atrevo a discutir com você. Todo mundo tem seu próprio ponto de vista. Andrew respondeu educadamente e sorriu. Ele não ficou nem um pouco ofendido pelo fato de não concordar com sua opinião. Depois de uma boa refeição, Henry sugeriu um banho de vapor em sua sauna. Bem, é uma coisa boa. Não me importo de tomar um banho de vapor e relaxar, Andrew riu. Robert vai lhe dar tudo o que você precisa. Elizabeth sorriu com firmeza e cruzou os braços em um cadeado. Andrew já estava prevendo um bom momento na sauna. Relaxar, descontrair. E depois ele queria dar um passeio com sua filha. O homem enrolou uma toalha nos quadris e entrou, sem saber que Carla estava limpando o chão da sauna. Ao ver a garota, Andrew ficou confuso e deu um grito de surpresa. Carla tirou o pano de suas mãos, fechou os olhos e gritou. Ela ficou aterrorizada. Um homem nu e embriagado entrou na sauna, onde ela estava completamente indefesa. A pobre mulher tremeu e congelou no lugar. Incapaz de fazer qualquer movimento. Carla, sabendo em que tipo de ambiente estava, encarou a situação de forma muito diferente. Ela estava em uma casa rica, com pessoas que não se intimidavam com esse tipo de entretenimento. Ofereceram-lhe muito dinheiro e a atraíram para uma sauna, e agora um homem bêbado e de toalha entrava. Naturalmente, a garota não fazia ideia de que Andrew não era um dos amigos ricos dos Smiths. E ela achava que não tinha sido por limpeza que lhe ofereceram o dinheiro. Não estou pronta para isso. Carla se encostou na parede. O quê? Andrew ficou surpreso, envergonhado, segurando a toalha com mais força. Garota, você entendeu tudo errado. Por reflexo, ele estendeu a mão para tranquilizá-la, mas Carla colocou o esfregão na frente dele novamente. Henry e Elizabeth riram baixinho enquanto observavam. Smith estava duplamente satisfeito. Ele havia humilhado tanto a odiada alface quanto a odiada mulher sem teto de uma só vez. Elizabeth abraçou seu marido. Muito bem, Henry. Isso serve para aqueles pobres coitados. Parece que alguém vai levar uma esfregada na cabeça. Qual é o problema, Elizabeth? Um vagabundo tem uma ótima maneira de ganhar um pouco de dinheiro. Mas ele não tem esse tipo de dinheiro. Henry sorriu. Mas talvez alguns rublos de dólares sejam suficientes para ela. Ela não seria muito tímida. Matthew e Lily ouviram Clara gritar naquele momento e, em seguida, testemunharam uma conversa involuntária entre os pais de Matthew. Eles olharam um para o outro. Sentiram-se envergonhados por Henry e Elizabeth. Especialmente de Matthew. Afinal de contas, esses eram seus pais. Eles não haviam tratado bem seus convidados, muito menos a infeliz garota. O rapaz não entendia por que era necessário humilhar o pai de sua noiva daquela maneira. Isso o magoou profundamente, como se seu pai tivesse sido humilhado daquela maneira. Matthew queria cair no chão enquanto seus pais se regozijavam. Não entendo por que eles fizeram o que fizeram. Sussurrou o garoto, cerrando os punhos. Matthew, acalme-se.
Lily tentou acalmar o noivo, mas ela mesma mal conseguia conter as lágrimas. Ela podia tolerar as explosões dos pais dele em sua direção, mas se sentia péssima pelo pai, que a criará sozinho e lhe dera tudo o que podia. Enquanto isso, André recuperou um pouco a razão. Ele olhou atentamente para a mendiga, que estava chorando com a cabeça baixa. E então notou uma pequena ponta de prata em sua corrente. Não, não pode ser. Murmurou Andrew em voz baixa, estando tão chocado que muitos mal conseguiam segurá-lo. Simplesmente não pode ser. O fato é que ele já tinha visto esse pingente. Além disso, exatamente o mesmo pingente pertencia à sua filha. Não, Andrew segurou sua cabeça e não conteve as lágrimas. Seu comportamento surpreendeu Clara. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas queria sair o mais rápido possível da sauna e nunca mais ser vista por esse homem, ou por qualquer um deles. Ela estava prestes a correr quando, de repente, Andrew se sentou no banco e agarrou seu coração. Ele não se parecia nem um pouco com alguém que queria abusar dela. "Você está bem?" perguntou Carla timidamente. Não, Andrew balançou a cabeça. Naquele momento, os casamenteiros entraram na sauna. "Você está fora de si? Aquela pobre mulher está limpando o chão para você há tanto tempo, e você está fazendo uma bagunça tão grande que não vê uma mulher há tanto tempo que está pronto para derramar lágrimas." Henry sorriu maliciosamente, e Elizabeth deu uma risadinha suave. Agora que a família Smith se sentia como uma espécie de ovelha que podia humilhar as pessoas comuns e ainda assim não ter nenhuma responsabilidade, eles provocaram Andrew, fazendo piadas inadequadas para que ele parecesse ainda mais patético. Mas eles tiveram uma reação completamente diferente. Andrew passou de um homem bem-humorado a um homem severo, com os olhos escurecidos de raiva genuína. E ele estava prestes a atacar Smith. "Você acha que isso é engraçado? Tudo o que você consegue fazer é humilhar as pessoas. Há uma natureza podre por trás de sua riqueza, mas você se arrependerá de tudo isso." Infelizmente, ele disse. Ele pegou Clara pela mão e deixou a casa dos Smith com ela. "Como você poderia?" Matthew balançou a cabeça. "Achei que essa noite seria muito boa. Ele era importante para mim e para Lily, mas não, você precisa estragar tudo." "E por que isso? O que você recebeu? Você esperava que ele fizesse algo para romper meu noivado? Então você estava errado. Não pensei que ficaria tão envergonhado de meu próprio pai e mãe. Não quero mais ficar aqui." "Não se esqueça. Matthew, você está falando com seus pais, não com seus amigos." Disse papai com severidade. Ele se sentiu vulnerável. "Sabe, eu me arrependo de ter pais assim neste momento." "Venha, meu amor," ele enfatizou a última palavra para que seu pai e sua mãe entendessem que isso era muito sério. Matthew e eles foram para o chalé, rapidamente arrumaram algumas coisas e saíram. Já que Matthew não queria ficar em casa nem mais um minuto. Elizabeth colocou a mão no peito. "Ele voltará, Elizabeth." "Para onde ele irá?" O resultado não foi o que pensávamos. Ele abaixou a cabeça e nos ameaçou. "Aquele mendigo não vai fazer nada. O filho está ofendido, mas vai se acalmar e virá ele mesmo, e espero que o pai da garçonete nunca mais venha aqui." Ele nem hesitou em pegar a mulher sem teto pela mão. "Que pesadelo!" disse Elizabeth. Enquanto isso, Andrew e Carla chegaram ao hotel em um táxi. O fato é que Andrew especificamente pegou todas as suas economias para comprar presentes para os casamenteiros e os jovens, mas como não era necessário, ele decidiu gastá-las em 2 quartos separados em um hotel barato. No caminho, Carla perguntou o que estava acontecendo, mas Andrew ainda não estava pronto para conversar. Ele apenas disse que ela logo descobriria por si mesma. Por alguma razão, Carla não tinha mais medo do homem. Talvez porque ele transmitisse uma boa energia e não parecesse um bandido ou um pervertido, então ela confiava nele, embora tivesse se esquecido há muito tempo de como confiar nas pessoas. E ele também a defendia, não tinha medo de Smith e revidava. Normalmente, é assim que um homem defende sua mulher ou um pai defende sua filha.
Andrew foi para o quarto dele e Carla foi para o quarto dela. A primeira coisa que ela fez foi tomar uma ducha. Como ela sentia falta de água quente, mais ainda, de uma ducha normal. Lily passou 40 minutos inteiros no banheiro, depois vestiu o roupão do hotel, deitou-se na cama e riu alegremente. Era uma cama tão macia e confortável. Como ela estava cansada de dormir no chão, e aqui, finalmente, podia relaxar um pouco, afinal, precisava de tão pouco para ser feliz. Mais tarde, Andrew bateu em sua porta. Posso? Ele olhou para dentro. Sim, é claro. Carla se sentou imediatamente na cama. Vejo que você já se limpou. Pobre garota, tão jovem, e a vida já cobrou seu preço. Andrew olhou para a garota com simpatia. Ao contrário de Henry, ele lamentava a situação da pobre vagabunda, mas não a julgava. Diga-me, por favor, onde você conseguiu esse pingente de prata? Carla olhou para ele. Eu o tenho desde que nasci e, para ser sincero, não sei de onde ele veio. Acho que minha mãe não o deu para mim. Ela não teria dinheiro suficiente. Carla sorriu com tristeza. Tem certeza disso? Andrew ficou pálido. Você está bem? Você não tem um rosto. Carla tocou a testa do homem por algum motivo. Carla, diga-me, você tem certeza de que esse pingente está com você desde o nascimento, que ninguém o deu a você? Andrew perguntou seriamente. Ele mal podia esperar para ouvir a resposta. Afinal de contas, tudo dependia disso, até mesmo sua vida, que poderia mudar drasticamente. Sim, tenho certeza de que ela ficou envergonhada, pois não esperava uma reação tão forte. Carla. Andrew pegou suas mãos. Ouça-me agora com muita atenção, você ficará no hotel, ficará aqui por um tempo, eu pagarei por tudo, tenho dinheiro suficiente, mas realmente preciso do seu pingente. Para que você precisa disso? Não posso lhe dizer nada ainda, mas você precisa confiar em mim. Não tenha medo. Eu apenas prometo que em breve sua vida mudará para melhor. Você não sabe que tipo de mudanças estão esperando por você. Você já sofreu o suficiente. Posso ver isso em seus olhos tristes. Carla, você terá uma vida normal com todos os seus prazeres se confiar seu pingente a mim. A garota olhou para a joia novamente. Ela não entendia como uma bugiganga como essa poderia mudar sua vida. Não era nem mesmo de ouro, mas de prata, o que significava que não tinha muito valor, mas quando Carla olhou para Andrew e viu certa esperança e boa vontade em seus olhos, ela sorriu modestamente, tirou a corrente do pescoço e a entregou a ele. Eu acredito em você. Foi só isso que ela disse. Mesmo que não dê certo, já estou agradecido pelo calor, pela cama confortável e pela água quente, acredite, isso é um luxo para mim. Andrew fechou os olhos para não derramar uma lágrima. Ele sentia muita pena da jovem que tinha de sofrer todos os dias. Ele prometeu mentalmente a si mesmo que faria qualquer coisa para dar a ela uma vida decente. Por favor, não saia do hotel. Aqui está meu dinheiro. Você pode comprar algo para você. Não é muito, mas deve ser suficiente para você. Apenas espere por mim, Carla. Ok, estou ouvindo. Andrew ligou imediatamente para sua filha quando saiu do hotel. Ele pediu que ela fosse até ele e lhe entregasse o pingente. Ela não entendeu nada, mas atendeu ao pedido do pai. Quando se encontraram, o pai garantiu à filha que era necessário. Lily estava acostumada a confiar no pai, então não fez perguntas desnecessárias, mas mentalmente ainda não entendia o que havia começado a acontecer com o pai. Ele estava agindo de forma estranha. Primeiro, saiu com uma garota e, de repente, pediu um pingente a ela, e agora parecia emocionalmente perturbado. Eu nunca o tinha visto tão perdido e tão seguro de si ao mesmo tempo. Andrew sentou-se no banco perto do hotel, pegou um lenço e enxugou o suor da testa com ele, depois olhou para dois pingentes idênticos. Ele também os havia dado a Lily quando ela nasceu, e ela os usou durante toda a vida. Um dia, Andrew disse a Lily para guardar essas joias e mantê-las sempre com ela. E sua filha obedeceu obedientemente ao seu pedido durante todos esses anos.
Com as mãos trêmulas, Andrew pressionou primeiro a tampa de um pingente e depois a do outro. Lily olhou para ele em estado de choque e sentou-se ao lado do pai. Há um botão secreto. Isso é loucura. Eu não sabia de nada, disse a garota, abrindo a boca com a palma da mão. Andrew não respondeu nada. Ele olhou para os números que estavam gravados e Lily soube imediatamente que se tratava de algum tipo de código. 2 pingentes com números diferentes, mas era um código que se somava. O que isso significa? Perguntou Lily. Você descobrirá em breve, filha. Ele a beijou na têmpora, mas tenho certeza de que você vai gostar. Pai, é um mistério. É seguro? Você não se envolveu com alguns gangsters ou algo assim? Não tem problema. Andrew a interrompeu. Só para tranquilizá-la, não me meti em nada. Lily foi para casa com um peso no coração porque não gostava de segredos. Matthew não entendia o que havia acontecido com sua noiva depois de conhecer o pai dela, mas eles se mantiveram em silêncio, pois ela mesma não sabia o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Andrew foi ao banco, onde tinha uma grande quantidade de dinheiro em sua conta. O banqueiro ficou surpreso, pois ninguém havia mexido naquela conta por 25 anos. Ele disse a Andrew com espanto. Eu sei, mas chegou a hora dele, sorriu o homem. Depois que Andrew recebeu a quantia total, a primeira coisa que fez foi comprar o carro caro com o qual sonhava há tanto tempo. Para começar, ele realizou o sonho de sua vida e depois quis ajudar Lily. Ele levou Matthew até a casa dela em seu carro novo. Quando o viram, não conseguiram conter um suspiro de surpresa. Lily não fazia ideia de onde o pai tinha conseguido tanto dinheiro, porque eles tinham vivido a vida inteira no campo e economizado até para comprar mantimentos, e agora ele estava sentado no salão de um carro de luxo. O pensamento horrível de que ele poderia matar alguém surgiu em sua cabeça imediatamente. Lily fechou os olhos e descartou o pensamento o mais rápido possível. Papai não era capaz de tal coisa. Então, você gosta dos jovens? Perguntou Andrew, quando saiu do carro. Ele estava sorrindo amplamente e quase brilhando de felicidade. Lily não reconheceu seu pai. Bem arrumado sem pompa, mas bem vestido, mas dos pais de Matthew ele se distinguia por um olhar amigável e caloroso. Belo carro, disse Matthew. Onde você o comprou? Como, onde? Na concessionária de carros, é claro, Rio, respondeu o homem. O que deixou Lily e Matthew ainda mais impressionados. Na concessionária de automóveis? Estupidamente, Matthew interveio. Não havia como ele ter isso em sua cabeça. Que seu pai não tinha dinheiro para comprar um carro desses, e nem mesmo um carro novo. Surpreso. Bem, eu gosto de surpreender as pessoas. Andrew se aproximou de sua filha e lhe entregou um envelope grosso com dinheiro. Filha, esse é o meu presente de casamento para você, é muito dinheiro. Você pode comprar tudo. Agora ninguém vai humilhá-la, disse Andrew, referindo-se aos seus casamenteiros. Pai, mas como? Por quê? Como? A garota está completamente confusa. Eu não entendo. Ontem mesmo eles eram uma família pobre de um vilarejo e, literalmente, da noite para o dia, ficaram ricos. Não me pergunte nada. Apenas aceite meu presente. Tudo bem, não se preocupe, é tudo legal. Isso tem algo a ver com os pingentes, não é? Sim. Filha, eu voltarei para vê-la novamente. No momento, tenho que ir para outro lugar e cuidar das coisas. Papai, não estou entendendo. A menina assustada começou com a voz trêmula, mas seu pai, transbordando de alegria, apenas a acalmou, deu-lhe um beijo na testa e foi embora. Obrigada, Lily sussurrou atrás do pai, segurando o envelope para si mesma. Andrew chegou ao hotel e entregou exatamente o mesmo envelope para Carla. O que é? O que é isso? Perguntou ela estupidamente, sem acreditar que havia conseguido colocar as mãos em tanto dinheiro. Isso é seu. Andrew esclareceu. Mas onde você as conseguiu e por que elas pertencem a mim? Você, Carla, de repente se esqueceu de como respirar.
Você fez alguma coisa? Os Smiths, esse é o dinheiro deles? Não, isso não se aplica ao Smith. Explicarei mais tarde. Mas Carla, é dinheiro suficiente para você comprar um apartamento e se sustentar. Você não viverá mais nas ruas. Apenas aceite isso. Sim, obrigada. Ela ainda estava em choque. E então ela perguntou timidamente a Andrew: podemos ir à loja? Eu gostaria de comprar algumas roupas. É claro que eu também preciso trocar de roupa. Essa roupa não é ruim, mas é uma ocasião especial. Os olhos de Andrew brilhavam de entusiasmo. Ele foi até a boutique mais cara. Andrew queria propositalmente escolher um terno decente e caro para se apresentar aos casamenteiros com um novo visual. Ele não podia tolerar a humilhação que lhe haviam infligido ontem, então decidiu se vingar dessa forma. Carla experimentou modestamente vários vestidos. Ela olhava constantemente para os preços e suspirava pesadamente. Não era fácil para ela aceitar e gastar uma quantia enorme em algumas roupas, porque a garota simplesmente não estava acostumada com essas coisas. Há apenas alguns dias, ela estava pedindo dinheiro e comida aos transeuntes. Mas agora ela podia comprar roupas de marca por centenas de dólares, e não conseguia tirar isso da cabeça. Não tenho condições de pagar tudo isso, disse a moça com tristeza, baixando o olhar. Sim, você pode. Andrew foi até ela e colocou o braço ao redor de seus ombros. É hora de começar uma nova vida. Mas é muito caro. Como posso gastar esse dinheiro em algumas roupas? É hora de pensar em si mesmo. Você não acha que sim? Ele sorriu suavemente. Ao se mimar, você se faz feliz. Carla suspirou pesadamente e comprou um terno e um vestido para si mesma. Em seguida, foram a um dos melhores salões de beleza, onde ambos tiveram seus cabelos penteados com estilo. Andrew também não negou a si mesmo esse prazer. Um bom corte de cabelo, cuidados com as unhas, um corte de cabelo bem feito. Você está irreconhecível, disse Andrew. Sinceramente, você também, respondeu ela modestamente. E o homem riu. Agora é hora de chocar alguém. Será que devo? Não estou com vontade de voltar àquela casa, lembrando-me do sorriso maligno de Henry e da risada desagradável de Elizabeth. Dignos de Carla, de fato dignos, Elizabeth e Henry não têm respeito algum pelas pessoas comuns. Eles simplesmente perderam a cabeça por causa de sua riqueza e se sentem os senhores do mundo. É hora de tirar suas coroas e isso será bom. Se fizermos isso, você e eu somos pessoas comuns, imagine por um momento o rosto deles. Andrew incentivou a garota. E ele conseguiu, porque no fundo Carla também queria se vingar. Andrew e Carla foram buscar Matthew e Lily para visitar seus sogros. Lily ficou agradavelmente chocada ao ver seu pai. Ele parecia mais jovem e mais fresco em seu novo visual. Papai, você está irreconhecível. Você é tão bonito. Disse Lily, e então olhou para Clara. Quem é esse? É seu? Bem, não, de forma alguma, respondeu Andrew. Lembra-se do mendigo que limpou a sauna do Smith ontem? Sim, é ela. Seu nome é Carla. Não pode ser, exclamou Lily, olhando para a garota bonita e elegante. Pai, o que isso significa? Agora tenho ainda mais perguntas para você. Meninas, não vai demorar muito para vocês descobrirem, mas, enquanto isso, ele aumentou o volume do aparelho de som. Nós deveríamos ir à casa de Henry e Elizabeth. Observando tudo isso, Matthew não conseguia se livrar de seus pensamentos ansiosos, mas havia algo mais. Um estranho sentimento de orgulho pelo pai de Lily. Ele não parecia ser o tipo de homem que havia recebido aquele dinheiro da maneira errada e, mais importante, que não o havia gasto apenas com ele mesmo, mas com um estranho que estava em uma situação difícil. Seus pais, apesar de seu poder e riqueza, eram incapazes de tal ato, e isso deixou Matthew muito amargurado. Quando o carro parou em frente à casa dos Smiths, Elizabeth e Henry ficaram surpresos.
E eles não estavam esperando ninguém hoje, então não ficaram tão satisfeitos com o aparecimento de convidados não convidados. Entretanto, quando Andrew saiu do carro, Elizabeth não o reconheceu imediatamente. Eles não podiam imaginar que ontem ele era um pobre simplório e hoje, de repente, era um homem rico. Somente meus olhos me enganam. Elizabeth agarrou seu ombro. Não, é a casamenteira. É isso mesmo, a casamenteira. Mas como? O próprio Henry ficou chocado com essa transformação. Mas, acima de tudo, eles ficaram surpresos quando Carla saiu do carro. Henry não imaginava que fosse a mesma vagabunda, mas ele se lembrava bem do rosto dela, embora estivesse sujo, mas agora estava diante dele uma moça bonita e bem arrumada em um terno caro. A SWAT está de volta. Bem-vindo de volta. Henry imediatamente se tornou amigável. Afinal de contas, convidados com tais roupas em um carro tão caro deveriam ser recebidos com educação. Vejo que você o pegou em um instante, qual é o motivo? Andrew sorriu. De jeito nenhum. Alguma vez fomos maus? Oh, você é astuto, não é, Henry? Ele sorriu. Você nos pregou uma peça. Esperto, e você se fez passar por mendigo tão bem. Não somos um de vocês. Andrew respondeu calmamente, e não foi uma brincadeira, foi uma humilhação, disse o homem. Sem nenhuma malícia. Vamos esquecer tudo isso. Hoje teremos peru e um delicioso vinho italiano para o jantar. Meninas. Vocês gostam disso? Perguntou Smith educadamente. Ele surpreendeu não apenas Lily e Clara, mas também Matthew. Não estou reconhecendo o senhor, pai, Matthew franziu a testa. Isso é algum tipo de truque ou armação de novo? Como você pode falar assim do seu pai, Matthew? Elizabeth defendeu seu marido. Vamos esquecer o que aconteceu ontem e começar a nos conhecer de novo. Realmente não correu bem, pelo que pedimos sinceras desculpas. Matthew estava em choque silencioso. Seus pais nunca haviam se desculpado com ninguém, achando que era uma verdadeira humilhação. Eles sempre acharam que estavam certos, e aqui eles mudaram imediatamente quando viram Andrew em um carro novo de prestígio, e também em um belo terno. Se ele tivesse chegado a eles em um táxi com as mesmas roupas de ontem, eles o teriam expulsado ou fingido que não sabiam. Matthew não duvidava nem um pouco disso. Elizabeth e Henry convidaram todos à mesa para provar o peru. Onde diabos você esteve? Henry sorriu. Você acha que eu sempre fui um caipira pobre? Então você está gravemente enganado. Eu era tão rico no passado quanto sou agora. Você está falando sério? Até Lily ficou muito surpresa. Sim. Depois do jantar, Matthew ficou com seus pais na casa, e Andrew, Lily e Clara foram para o terraço para conversar. Lá, Andrew começou a contar a história de sua vida para esclarecer as coisas. Nos anos 90, quando o país estava mergulhado no caos e no gangsterismo, o jovem Andrew não ficou de fora e também decidiu construir seu negócio sem crime. Naquela época, nada podia ser feito, mas Andrew não queria sujar as mãos de sangue e, em geral, era contra as gangues, por isso não participou delas. Era irreal fazer algo sozinho, então Andrew compartilhou sua ideia de negócio com um camarada de confiança, de quem era amigo há muitos anos. Ele e Jason passaram por muitos tiroteios e por inimigos que desejavam prejudicá-los. A amizade deles até suportou uma paixão pela mesma garota, mas eles decidiram que não valia a pena brigar por ela, então ambos a deixaram ir naquela época. A vida era ruim e os dois já sonhavam em chegar ao topo para não precisar de nada. Isso exigia um núcleo interno, força de vontade, inteligência e, é claro, força, sem os quais nada era resolvido naqueles anos. Eles tinham tudo, por isso Jason e Andrew passaram por cima de suas cabeças para finalmente chegar à boa vida. Eles não mataram ninguém, não incriminaram ninguém e agiram de forma relativamente honesta, se contentando com a criminalidade fácil, que era um princípio que eles haviam desenvolvido, por incrível que pareça, no orfanato onde ambos haviam crescido. Em uma época em que a violência reinava dentro das paredes do orfanato, Jason e Andrew tentaram se manter unidos. A amizade não durou muito tempo lá,
porque todos os órfãos estavam dispostos a matar por comida ou roupas. Quando sairmos daqui, não quero mais implorar. Teremos de fazer algumas mudanças em nossas vidas, disse Jason, pensativo. Olhe para o céu voando, irmão. Tenho pensado a mesma coisa durante toda a minha vida, não quero precisar de nada para me sustentar, concordou Andrew. Mas teremos que nos manter unidos, ou seremos devorados rapidamente. Quem é contra isso? Andrew sorriu. Teremos tudo em pé de igualdade. Nada de negócios pelas costas, nada de dinheiro obscuro. Compartilharemos tudo com você honestamente. Irmão, é claro. E embora os tempos fossem difíceis, cruéis, eles conseguiram chegar ao topo. É verdade que, certa vez, Andrew quase foi morto. E se Jason não tivesse chegado a tempo com seus guardas, Andrew teria acabado com sua vida ainda jovem. Os bandidos invadiram seu apartamento e queriam tomar todos os negócios e roubar o dinheiro e as coisas preciosas de Andrew. Ele tentou resistir, mas foi rapidamente dominado e teve uma arma apontada para sua cabeça. Onde está o dinheiro? Disse o bastardo com a jaqueta de couro. Você não vai conseguir nada de mim, droga. Andrew estava com medo, mas não ia revelar nada. Quem você está chamando de demônio, seu desgraçado? O bandido xingou e atirou no vaso ao lado de Andrew, que estava caído no chão. Enquanto os cacos de porcelana rolavam como uma gruta, sua vida inteira passou diante dos olhos de Andrew. Foi então que Jason e seus guardas chegaram. Imediatamente, eles agarraram os bandidos e tiraram suas armas deles. Irmão, você está bem? Eu sobreviverei, disse Andrew. Embora ele já tivesse um enorme hematoma no rosto. O que devemos fazer com eles? Entregue-os. Não vamos matar ninguém. Essa é a nossa regra principal. Como se viu, esses bandidos eram procurados há muito tempo, assim como muitos outros. Na época, eles estavam envolvidos em roubo, extorsão e assassinato. Depois disso, mais de uma vez tiveram de lutar contra bandidos e concorrentes, mas, apesar de tudo isso, o negócio deles continuava forte e rendendo um bom dinheiro. E quando Andrew e Jason começaram a se manter firmes, decidiram se casar. Foi assim que Andrew conheceu Jill, uma garota de família simples, cujos pais estavam felizes com o fato de um homem rico e respeitável estar de olho em sua filha. Naquela época, Jill trabalhava em uma fábrica onde não pagavam salários por vários meses, às vezes só davam pacotes de macarrão com leite, uma vida assim aborreceria muitas pessoas. Jill sonhava em sair dessa situação, seus pais lhe disseram para não pensar duas vezes antes de se casar com Andrew. E a própria moça não se opunha a isso, gostava muito dele, e seu belo namoro era capaz de conquistar qualquer pessoa. Jill não precisava de mais nada. Ela tinha dinheiro, coisas importadas e um belo apartamento no centro da cidade, um verdadeiro paraíso. Jason também havia encontrado um parceiro para a vida, mas não foi tão tranquilo quanto o de Andrew. Mary não amava Jason, mas se casou com ele apenas pelo dinheiro. Seu antigo pretendente chegou a entrar no casamento no calor da raiva. Ele estava bêbado e não era tímido em sua linguagem, mas o conflito foi rapidamente resolvido pelos seguranças de Jason. O homem não percebeu que sua esposa não o amava porque ele mesmo estava cego de amor. Ele não tinha ideia de que, no futuro, uma moça tão bonita e confiante se tornaria alcoólatra e se embriagaria até sofrer uma parada cardíaca. A vida familiar estava indo bem para ambos, e os negócios estavam crescendo. Logo eles tiveram filhas com 1 ano de diferença. Jason tinha Clara e Andrew tinha Lily, e foi quando os homens decidiram fazer um acordo entre eles que só eles saberiam. Por segurança, precisamos fazer um backup que ninguém saberá, os tempos são turbulentos, tudo pode acontecer, disse Andrew. O que você sugere? Temos capital comum, dividimos todo o dinheiro pela metade, mas não temos um paraquedas dourado, por assim dizer, um dia tudo pode desaparecer, você sabe, há muitos inimigos, Jason, você não sabe o que acontecerá amanhã. Poderíamos abrir um cofre conjunto no banco com um código que só eu e você saberíamos. Sem nós dois, não poderíamos sacar o dinheiro, mas, se fosse apenas em caso de morte, ele estaria seguro e ninguém adivinharia. Então,
Onde guardamos o código? No lugar mais proeminente, para que, com certeza, ninguém o encontre ou sequer pense nele. Veja, Andrew mostrou 2 pingentes de prata na palma da mão. Modestos, mas com uma gravação secreta, 2 números em cada um e você obtém um código. Isso não é perigoso? Jason hesitou. Ouça, estamos lutando contra esses bandidos há anos, e eles estão sempre procurando cofres, tentando encontrar algo nas gavetas. Eles não pensariam em arrancar as correntes das garotas, e a prata não tem valor algum, portanto, não há lucro para eles. E se nós 2 estivermos mortos, deixaremos uma mensagem para as meninas e elas herdarão tudo. Bem, isso parece razoável. Jason concordou. Teremos que fazer isso o mais rápido possível. No dia seguinte, eles organizaram tudo. Eles cuidadosamente depositaram dinheiro no banco. A vida estava indo tão bem quanto possível, mas todas as coisas boas chegam ao fim, mais cedo ou mais tarde. O capital de Andrew e Jason aumentou, o que fez com que seus negócios fossem vigiados por agentes da lei e, é claro, pelos concorrentes. Andrew e Jason administravam seus negócios com cuidado e sempre cuidavam de sua segurança, mas alguém aparentemente começou a vazar informações para os concorrentes. Algo não está certo aqui. Jason disse um dia. Quando ele e Andrew estavam sentados à mesa bebendo. Os homens já estavam bastante bêbados. Alguém está nos traindo. Vamos dar um jeito, irmão, estamos torcendo um pelo outro. Andrew sorriu e deu um tapinha no ombro do amigo. Jason sorriu. Eu rasgaria qualquer um por você, pela minha família, especialmente pela Clara. Eu a amo muito. Ela é minha filha, assim como eu, minha Lily. Ok, hora de ir para casa. Os guardas estavam esperando Jason lá embaixo, perto do carro, mas assim que Jason entrou nele, ele explodiu. A explosão foi tão grande que estourou as janelas do apartamento de Andrew. Ao ver tudo isso, o homem adulto gritou e chorou muito. Seu melhor amigo estava morto, literalmente em um instante, ele não conseguia acreditar, porque sempre pensou que ele e Jason estavam seguros o suficiente. Mas não estavam. Andrew correu para o quintal até o carro em chamas e ficou em choque. Ele correu para o carro e se agarrou a ele. Vou me vingar, Jason, vou encontrar o desgraçado e vou matá-lo. Mas ele não conseguiu se vingar, porque criaram um caso falso contra ele, culpando-o pelo atentado. Sim, mas havia um leve elemento criminoso em seus negócios. Andrew foi preso e foi assim que o negócio e a amizade deles terminaram. Andrew foi libertado da prisão e, durante esse período, não teve notícias de Mary e Clara, embora suas esposas fossem amigas. Jill disse que elas haviam desaparecido e nunca mais apareceram desde o dia em que Jason foi morto. Eu nem sei se eles estão vivos. Talvez eles também tenham sido mortos depois de Jason, disse Jill, segurando Lily nos braços. Mas todas as notícias, o estresse e o medo constantes pareciam ter deixado Jill com uma doença terminal. Enquanto Andrew estava na cadeia, sua propriedade foi confiscada, o negócio foi tomado e, literalmente, Jill e Lily ficaram na rua. Jill teve que voltar para a fábrica. O bom foi que eles começaram a pagar por Lily, mas ela morreu 6 meses antes de Andrew sair da cadeia. Andrew não pôde fazer nada para ajudar sua amada. Ele não estava pronto para perder sua esposa, mas teve de suportar a situação. O homem decidiu se mudar da cidade e, com o dinheiro restante, comprar uma casa barata no campo. Era improvável que alguém os encontrasse lá, e a vida era muito mais tranquila do que na metrópole dos bandidos. A morte de Jill foi longa e dolorosa. Andrew nunca saiu do lado de sua amada. Até o último dia, ele esteve ao lado dela, amou-a, cuidou dela e, embora seu coração estivesse apertado pelo olhar exausto de sua esposa, ele não conseguia deixá-la sozinha nem por um minuto. Andrew entendia esses momentos para ambos. Um verdadeiro tesouro, afinal de contas, nunca haverá outro como esse. Mais tarde, o homem se recompôs, porque ainda tinha Lily, que precisava dos cuidados, do amor e da preocupação do pai. A garota não tinha mais ninguém. Andrew sempre pensava em Mary também no código que estava no pingente de Clara, mas ele não sabia disso.
Andrew queria muito ajudar a sua família e a deles, mas era impossível. Depois de ouvirem a história, as meninas olharam umas para as outras, e em seguida, olharam automaticamente para seus pingentes. Eu achava que minha mãe era uma alcoólatra louca, disse Carla em voz baixa. Ela sempre falava sobre algum tipo de dinheiro. Ela tinha certeza de que meu pai havia nos deixado alguma coisa, mas isso não era o mais importante. Foi ela quem matou meu pai. Andrew não conseguia acreditar. Embora eu fosse uma garotinha, lembro-me de uma conversa. Minha mãe me sentou na frente dela na época. Ela ficou muito bêbada e começou a me contar alguns contos de fadas sobre como éramos ricos e poderosos, e eu ainda era pequena e achava que era apenas mais uma história para me manter ocupada. Então, ela me disse que nunca havia amado seu pai, que tinha tido um amante que pediu para reservá-lo. Ele prometeu que, depois que ele morresse, ela teria que se casar com ele. Ele prometeu que, depois que ele morresse, ela e sua mãe teriam uma vida boa. O amante dela parecia ser seu principal concorrente, a mãe estava dando a ele todas as informações sobre seu negócio e ele estava ligado à polícia. Ela ficou hesitante por um longo tempo, mas acabou entregando o pai ao lhe dizer que dia ele estaria muito bêbado e sem muita segurança. Mas mamãe não conseguiu nada, o amante a abandonou e se evaporou com todos os imóveis, negócios e dinheiro de papai. Depois disso fomos morar em um dormitório, em outra cidade, e mamãe começou a beber. Não posso acreditar, como ela pôde. Andrew apertou a cabeça em desespero, a dor da morte de seu amigo o preenchendo novamente. Me desculpe, Carla abaixou a cabeça. Mãe, eu estava com medo que você a encontrasse, eu não sabia que era você, ela disse muitas coisas, mas eu não acreditei em nada. Você não tem nada pelo que se desculpar. Carla, não é sua culpa. Eu não tinha ideia de que ele poderia ser tão valioso, mas sempre gostei dele quando vivia no orfanato e depois na rua, e sempre achei que ele me traria sorte, porque estava comigo desde que nasci, e eu estava certa. É uma pena como as coisas aconteceram. Ela abaixou a cabeça e não conseguiu conter as lágrimas. Lily a abraçou. Não chore. Você tem dinheiro agora e tem uma família. Família? Sim. Você e eu somos como irmãs. Depois do que papai me disse, posso considerá-la uma irmã. Tenho certeza de que seu pai ficaria feliz em nos ter como amigas. Lírio sorriu sinceramente. Ela sentia pena de Clara e tinha um sentimento de leveza pela garota. Lily, eu ficaria feliz em fazer parte de sua família, sonhei a vida inteira em estar perto das pessoas, você não pode imaginar como estou feliz agora. As meninas se abraçaram, e Andrew chorou. Ele estava feliz por sua filha e pela filha de seu melhor amigo e companheiro. Agora você pode ficar tranquilo, Jason. Sua filha está segura sob minha proteção. Eu cuido dela como se fosse minha. Andrew pensou e sorriu. Algumas semanas depois, Lily e Matthew se casaram, e Clara foi convidada para o casamento. Andrew estava feliz pelo jovem casal, mas Elizabeth e Henry não compartilhavam muita alegria, embora ela se tornasse filha de um homem rico. Lily não se importava, ela sempre gostou de quem era seu pai. Matthew temia que eles pudessem fazer alguma coisa no casamento, mas a família Smith foi discreta para não estragar a comemoração ou o humor do filho. Tudo o que fizeram foi fazer um discurso seco e entregar ao jovem casal as chaves do apartamento. No casamento, Carla fez um brinde comovente à felicidade do jovem casal e acrescentou que estava feliz por fazer parte de uma família tão amigável e maravilhosa. Lírio chorou, abraçou Clara e a chamou de irmã. Durante toda a noite, Clara foi mantida perto de seu belo amigo Matthew, que se revelou um rapaz simples, gentil e alegre. Matthew e eles moravam em seu apartamento, e Carla alugou temporariamente o apartamento ao lado. Nessa época, Andrew estava ocupado construindo casas no vilarejo, para si mesmo, para Matthew e Lily, e uma casa separada para Clara. Ele estava feliz com o fato de que a vida de seus filhos e da filha de seu melhor amigo estava melhorando e que todos estavam realmente felizes. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.